Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para comentar então a prova de informática que ocorreu agora no domingo do concurso do TRT lá do Rio de Janeiro. No domingo, agora dia 27 de janeiro. E vamos começar aqui então. Eu estou com a prova que é a tipo 1D04, isso? Então, na minha prova, que é a mesma das outras, né? Só muda aí um pouco a ordem. Então, vou começar comentando aqui nessa prova então, que é a questão 16. A questão 16, pessoal, tratava lá sobre PowerPoint 2010. E trazia lá algumas opções referentes ao PowerPoint 2010. Né? Ele falava lá que a Iracema teria feito lá uma determinada atividade, queria salvar essa apresentação como PDF, né? Que ela não ia rodar como PowerPoint, queria salvar como PDF, como ela faria isso? A resposta correta lá, que a banca deu, é abrir o arquivo utilizando o PowerPoint 2010, clicou lá na guia arquivo, né? Lembram que na aula até eu falei que eles deram o nome de Backstage para esse negócio, né? Eu tinha medo que eles usassem o nome de Backstage, e em todo o Office 2010 é da mesma maneira, né? Tanto faz o PowerPoint ou lá no Word teria essa mesma opção. Em seguida, clicou na opção Salvar Como. Na caixa de diálogo que se abriu, clicou na caixa de combinação que permite definir o tipo de arquivo, selecionou a opção PDF, em seguida clicou no botão Salvar. Tranquila, muito fácil, né? Muito fácil a questão, sem grandes problemas. Questão bem tranquila de Office. A questão 17, pessoal, é onde até me surpreendeu um pouquinho. Por quê? Porque ela me deu até uma sensação de que eles fizeram, né, do que o professor aí que fez essa prova, fez junto a prova do Banco do Brasil lá de Natal e a prova aqui do TRT do Rio. Porque as questões meio que buscaram assim coisas parecidas, né, assuntos parecidos, similares. E a questão 17 eles usaram uma coisa que lá no Banco do Brasil eles vinham anunciando, que eles iam fazer interdisciplinaridade, ou seja, eles iriam utilizar lá conhecimentos de informática misturado com outros conhecimentos de português, de matemática financeira. Na prova do Banco do Brasil de Natal, eles fizeram essa mistura, né, de informática com matemática financeira e aqui de novo teve essa mistura. Não cobraram uma função de matemática financeira, mas cobraram uma fórmula aqui para calcular. Vou ler aqui para vocês, diz assim, ó, eles deram lá uma tabela e disseram assim, ó, a linha 2 mostra uma dívida de R$1.000 na célula B2, com um credor A. Que deve ser paga em 2 meses com uma taxa de juros de 8% ao mês, pelo regime de juros simples. A fórmula correta que deve ser digitada na célula E2 para calcular o montante que será pago é, tá vendo? Olha só, tu não precisava nem saber Excel para resolver isso, né? Não precisava saber Excel para resolver isso. Então, a solução era quase que é para um professor de matemática financeira, né? Corrigir isso aqui com vocês. Mas a resposta que eles deram, até eu vou colocar aqui para poder comentar melhor, ó, ficou assim, ó, igual a B2 vezes 1 mais C2 vezes D2. Isso aqui. Bom, esse aqui era o capital, certo? O C era a taxa e o D2 era o número de períodos, certo? Isso aqui era o que eles nos colocaram lá. Bom, então, para comentar aqui para vocês rapidinho. Ele queria um montante, pessoal. Ele queria um montante. Então, olha só, o que ele fez? Ele está calculando aqui a taxa, né, vezes o número de períodos e somando 1 a isso. Por que ele está somando 1? Porque como ele queria um montante, então ele vai multiplicar depois pelo capital, vai multiplicar uma vez o capital mais essa diferença aqui da taxa vezes o período. Então, teria que ter esse 1 aqui. Eu vi que gente lá na saída da prova estava na dúvida se tinha ou não tinha o tal do 1. Tem sim, porque ele queria um montante, pessoal. Ele queria um montante, certo? Então, essa era a resposta. Como eu disse antes aí, tá certo, nenhuma possibilidade de recurso, tá tudo certo. Aliás, nenhuma das 5 questões aqui eu vejo possibilidade de recurso. A única coisa que surpreendeu é que eles fizeram a tal da interdisciplinaridade aqui. Lá no pré-prova ainda comentei, ó, lá em Natal eles fizeram isso e tal. Não acho até que para vocês vão fazer, mas enfim, acabaram fazendo. De qualquer maneira, né, o conhecimento de Excel que vocês precisavam para resolver essa questão, né, tranquilo, foi dado em aula, sem problema nenhum. Imagino que quem estudou lá a matemática financeira saberia montar essa equação aí de uma maneira bem tranquila também. Então, na verdade, era muito mais. Como eu faço para montar essa equação no Excel? E tá aí a resposta, tranquila, acho que sem grandes problemas também. A 18. Maria estava interessada em comprar um computador e leu no jornal o seguinte anúncio, né? Ela leu lá um anúncio de uma configuração X de um computador. E aí eles diziam o seguinte, né? Eles diziam lá algumas características e perguntavam quem eram as características. A primeira já dizia assim, é uma memória volátil para gravação e leitura que permite acesso direto a qualquer um dos endereços disponíveis de forma bastante rápida.
Bom, esse cara já limitava muito porque memória RAM. Bom, se tu visse que isso era memória RAM, tu já tirava 3 alternativas, só ficava com 2. Bom, se tu lesse a segunda, dizia assim, ó, é um sistema de armazenamento de alta capacidade, que por não ser volátil, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas. Puxa, esse é o HD. Quer dizer, se tu soubesse essas duas, já estava resolvido, né? Nesse caso aqui foi a alternativa A, que era RAM, HD, e o terceiro item eles falam em processador Intel Core i7. Vamos ver lá, ele diz assim, normalmente, a terceiro item, né? Ele diz assim, é normalmente o componente mais complexo e frequentemente o mais caro do computador. Aqui não diz muita coisa, né? Porque é normalmente, frequentemente, né? Beleza, até dá para dizer que é o processador, mas não seria isso que definiria. Apesar de realizar, dentre outras operações, os cálculos e comparações que levam à tomada de decisão, bom, daí sim ele está jogando o processador, necessita de diversos outros componentes do computador para realizar essas funções. Sim, o processador não trabalha sozinho, lembram? Um grande associado dele é a memória RAM. Então, perfeito, né? Esse item não vejo nada de problema, era uma questão bastante simples, não precisava saber os 3 itens para resolver. Na minha opinião, foi bem tranquilo aí, 18 também. 19. Essa questão, pessoal, lá no pré-prova eu ainda falei do DNS de novo, né? Assim como eu falei de hardware foi o primeiro slide, né? Eu ainda falei lá no início, olha só, eu achei até que talvez não viesse uma coisa de hardware, mas acho que vai vir sim, porque eu olhei as últimas provas eles cobraram, e aí eu vou botar esse slide aqui no pré-prova, e tava lá o slide com a resposta dessa de hardware. E essa aqui DNS também, falei lá no início da parte de internet, a primeira coisa que eu falei era DNS, ainda perguntei para vocês, né? Qual é o cara que transforma endereço IP em nome? Né? Era o DNS. E é exatamente isso que eles cobravam ali. Ele falava lá do endereço, né, de 32 bits, endereço numérico, lembra que aquele 4 conjuntos de números que variam de 0 a 255, que eu falava na aula, e perguntava de maneira fácil o que era o nome, né? Como é que a gente faz para transformar isso no modo textual, lá no modo de domínio. E isso é DNS, Domain Name System, alternativa E dessa prova aqui, bastante simples a questão também aí para quem estudou, certamente não teve nenhuma dificuldade em responder isso. E a última questão de informática era uma questão de correio eletrônico, né, que também não apresentava grande dificuldade. Lá dizia o seguinte, ó, no dia a dia de trabalho é comum a utilização de e-mail como veículo de troca de informações entre os funcionários. Saber utilizar as ferramentas de correio eletrônico de maneira correta nas mais diversas situações, utilizando os recursos, blá, blá, blá. Ele sempre usa esses blá, blá, blás inteiros que tu não precisa, na maioria das vezes, nem ler, né? E aí ele queria saber, na verdade, o que é correto. A correta que eles deram aqui dizia o seguinte, ó, ler uma mensagem de e-mail e, em seguida, acionar a opção encaminhar, normalmente indica o desejo de enviar a mensagem a outros destinatários. Veja que ele está dizendo normalmente. Não sempre, porque eu posso ser um animal, ir lá e botar o encaminhar e mandar para a mesma pessoa que me mandou. Bom, tudo bem. É uma maneira burra de fazer o negócio? É, mas é possível, né? Por isso que eles já usam normalmente, para evitar até uma possibilidade de recurso. Então, o encaminhar normalmente indica o desejo de enviar a mensagem a outros destinatários que não estavam na lista de copiados da mensagem recebida. Ponto, acaba aí. Muito fácil, não tem nem o que questionar dessa alternativa. As outras eram todas muito bobas, mas deixa eu ler algumas até que me perguntaram aqui. Por exemplo, dizia assim, ó, as ferramentas de correio eletrônico permitem o envio de arquivos anexados, porém esses arquivos não podem ter mais do que 5 megabytes de tamanho. Na aula eu sempre falo, existe uma limitação, mas essa limitação foi mudando ao longo do tempo. Tem lugares que permitem 20, tem lugar que permite 10, tem lugar que permite 50. É uma escolha lá do administrador. Então não existe esse tamanho fixo de 5 MB. Isso é uma configuração do administrador lá do serviço de e-mail. Então o Gmail resolve dar 20 MB. Bom, aí de repente o Yahoo vai lá e diz, não, eu só dou 10. Não sei, cada um vai ter a sua política aí, pessoal. Então não está correta mesmo. A correta é a AE que eu já tinha lido anteriormente. O resto era muito bobo, né? A B ali dizia que depois que tu manda e-mail ele fica armazenado, exceto se tiver anexo, uma bobagem, né? Enfim, não tem nada aqui demais, né? A D falava lá do vírus, né? Dizia assim, uma mensagem recebida como um arquivo anexo contendo vírus é sempre desinfectada. Como sempre desinfectada, né? Não existe isso. Então assim, ó, estava bem tranquila a prova de informática, ela foi dentro do esperado, até quando eu fiz lá o simulado, o pessoal diz, professor, teu simulado dessa vez eu achei mais fácil que o resto. E eu disse, mas a tua prova vai ser fácil de informática, não vai ser uma prova muito complexa. Eu não estava prevendo uma prova tão complexa. Eu até esperava um pouquinho mais do que estava aqui. Me surpreendeu, por exemplo, não ter uma questão de Word. Embora a pergunta que fizeram do PowerPoint, ela servia para qualquer uma das ferramentas, mas me surpreendeu não ter uma questão do Word. Eu achei que ia ter uma questão lá do Word, especialmente ali naquela área das formatações, ali eu achei que ia aparecer alguma coisa assim. Fora isso, uma prova relativamente fácil, dentro do esperado. Claro, sempre que a gente fala em fácil, as pessoas ficam, professor, fácil, então todo mundo acerta tudo. Não, todo mundo não. É fácil para quem já estudou, para quem já se preparou, para quem já leu alguma vez a respeito. Agora, claro, quem nunca estudou, o cara não sabe o que é um DNS, o cara não tem uma noção exata das coisas, ele vai ler e vai ficar cheio de dúvidas. Até porque a FCC gosta de escrever tanto, né? Olha o que é essa questão 16,
Quanto texto tem ali para falar o negócio do PowerPoint, né? A pergunta é só assim, onde é que eu vou para salvar com PDF? E a resposta é quase direta. Mas não, eles fazem todo um blá blá blá, que é Iracema, isso e aquele outro. Então, acaba confundindo aí o cara que não estudou muito. Quem estudou realmente achou muito fácil a prova. Espero que aí os alunos tenham ou gabaritado, ou pelo menos quase gabaritado. E é isso, pessoal. Boa sorte para todo mundo que fez a prova e sucesso a todos. Beijão!